Let's go. One more. One more. Episódio 5? Contando com o manifesto, 5, né? É. 4º episódio. Let's go? Let's go. Essa garrafa, você vai por onde? Aqui do meu ladinho. Ela é muito grande? Demais. Ela te incomoda? Ela vai roubar a cena. Yeti. Ela vai ficar aqui, só porque você Não. falou dela. Ela tem sentimentos. Vai lá. Olha que coisa. É uniforme? Sempre. Com a mesma camiseta. As pessoas vão achar que você sempre usa a mesma. É a mesma. É a mesma? É. Não, meu Deus. Só que eu lavo ela uma vez por mês, então. Sério? Sério, eu tô patrocinado pela Ai, ó. Red. Tá bom, vamos lá? 3, 2, 1, valendo? Eu sempre tenho que fazer o... Lembra, né? É. 3, 2, 1, valendo! Olá, pessoal. Oi, gente! Estamos em mais um episódio do Dois ou Mais. Em mais um episódio do Do Dois ou Mais. Isso. E o tema de hoje é? O tema de hoje minha cola tá aqui, reconheça e valorize o talento do seu cônjuge. Cônjuge, é difícil falar essa palavra, né? Cônjuge. Da sua mulher. Não, cônjuge. É isso mesmo, pessoal. Nós viemos aqui para falar sobre isso com vocês, sobre reconhecer e valorizar o talento do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, se assim preferir. Uau! E hoje eu quero trazer aqui nesse contexto, eu não vou ler porque é muito extenso, né? A parábola dos talentos. Exatamente. E eu vou resumir aqui. A parábola dos talentos é uma história que Jesus conta, que está no livro de Mateus, sobre a responsabilidade que nós temos quando nós recebemos um dom, de usar esse dom que Deus nos dá. E assim, eu acho muito interessante essa parábola, porque quando Deus nos entrega um dom, o objetivo que Ele quer com isso é que a gente multiplique isso, que a gente não enterre esse dom. Uhum. Mas na Bíblia, a palavra talento, ela se refere a tesouro, Uhum. a dinheiro. Dinheiro. Mas Exatamente. como a Bíblia ela é interpretativa, nós utilizamos aqui como talento, né? E esse talento tem que ser multiplicado. E trazendo para o contexto do casamento, o que isso quer dizer? Que quando o seu marido, a sua esposa, o cônjuge tem um talento, ele tem a responsabilidade de fazer com que ele se multiplique. Mas nós estamos aqui para também incentivar, porque se ele não é incentivado ou se é desestimulado, isso tem consequências, né? Se você não é estimulado, você pode estar passando por um momento difícil, se você é criticado, você vai enterrar esse talento. Vai definhando, né? Vai definhando. É. E o objetivo de Deus é que multiplique. Se você não multiplica e enterra, você não vai transbordar na vida de outras pessoas. Então, é muita responsabilidade também do outro ter essa consciência, né? Trazer essa consciência para reconhecer, admirar, apontar, exortar, né? Olha, você tem um talento, que legal, para que isso se multiplique. E não ser uma pessoa que desestimula, sabote o sonho e o talento do outro. Eu acho que isso é muito importante a gente reconhecer, valorizar e potencializar, porque se a gente potencializa isso num casamento, num relacionamento, isso é bom para todo mundo, não é? Exatamente. Essa parábola dos talentos é incrível, né? Assim, primeiro que é isso, o talento aqui no contexto bíblico, quando escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, né? Recomendo aí que vocês leiam e de novo, né? Aqui o contexto era dinheiro, né? Seria como um salário de um ano de trabalho daquela época, né? Um talento. E aí, o que é lindo é assim, né? Deus dá para cada um talentos diferentes. Então, primeiro a gente tem que entender isso. Então, ele dá por áreas, né? Então, é um presente. É um presente. Então, vamos lá. Deus dá talentos. É dado. Não é algo que você faz por merecer. Mas ele dá conforme a sua capacidade. Exatamente. Né? Só que lá em Eclesiastes também vai dizer que é ele quem nos capacita. Ele é quem nos capacita. Essa palavra é muito forte. Porque assim, eu dou conforme a sua capacidade. Então, na parábola dos talentos, ele dá 1, 3 e 5, certo? Certo. Ele dá 1 talento para um, ele dá 3 talentos para outro, ele dá 5 talentos para o outro. Aí a história vai dizer que aquele que recebeu 1 enterra,
aquele que recebeu 3 multiplica por 2, volta com 6, e aquele que recebeu 5 multiplica por 2 também, volta com 10 talentos. Com 10. Né? Se você for entender o contexto, esse um talento que era o salário de um ano de um trabalho, poxa, pensa, o cara... É porque a Bíblia não especifica quanto tempo esse senhor ficou fora, né? Diz que foi uma viagem de muitos dias, ou talvez até anos, então ele ficou fora muito tempo. Só que pensa na capacidade de transbordo desse que recebeu os 5 talentos. Então, assim, primeiro que a capacidade dele de administrar 5 talentos era nítida, é óbvio, porque Deus não iria entregar alguma coisa, Deus nunca vai nos entregar algo que a gente não tem a capacidade de administrar. Acho que é o primeiro. Segundo, mesmo que você ache que você não tem capacidade, porque pode vir na perspectiva, putz, eu não estou preparado para isso, eu não sei fazer isso. Deus vai te capacitar. Porque se ele está te entregando, ele vai te colocar no processo e vai te capacitar para você multiplicar o talento. Eu entendo essa capacidade como uma responsabilidade. Você reconhecer e você ter essa responsabilidade de você multiplicar isso e não enterrar. Exato. E aqui até a gente colocou no título, né? Reconheça e valorize. Eu gosto muito de um contexto quando você fala assim, o que é honra, né? Porque muita gente fala assim, eu te honro, eu honro. Mas a honra não é só reconhecer. Fala assim, nossa, obrigado, eu te honro. A honra é reconhecer e valorizar. Atitudes. Né? É reconhecer e investir. É reconhecer e falar. É reconhecer e, tipo assim, com ações eu te reconheço e te valorizo. Porque até mesmo às vezes você pode não estar enxergando o seu talento. E Muito, eu estou ali, como é uma só muito. carne, e a gente tem essa sensibilidade, às vezes de estar vendo o outro não reconhece, mas é um dever seu também, porque você vai estar cumprindo a palavra, você vai estar potencializando, mostrando e potencializando que o outro tem de melhor. E aí sim, ele pode reconhecer isso, né? E vamos lá, quantas pessoas você conhece que são, que tem o não que são, porque não é uma questão de ser, é uma questão de estar, que em algum momento estão se vitimizando. É um perfil muito comum, pessoas que, eu não dou conta, eu não sei se sou capaz. Autossabotagem, né? E tipo, eu não sei se é pra mim, Às vezes eu devido não às dou circunstâncias, está muito difícil, Não, a pessoa está enfraquecida, a pessoa precisa de estímulos também. É uma responsabilidade, porque a pessoa tem que ter isso na identidade dela, revelada como exatamente. propósito. E às vezes é apanhando também, né? Só que nem todo mundo tem isso. Então, às vezes, a gente precisa reconhecer, valorizar e apontar, falar, olha, você é bom nisso. Bom nisso, por que você não dedica isso, multiplica isso, vai em frente, né? Então, e é engraçado. É um reconhecimento. Muita gente já fala sobre isso, mas trazer o contexto aqui, porque eu pensei agora aqui. As linguagens do amor, não sei o que, tem uma linguagem do amor que é a palavra de afirmação, né? Então, assim, tem muitas pessoas que ficam esperando se o seu cônjuge tem a linguagem do amor da necessidade de aprovação, não, da palavra de afirmação. Mas palavra de afirmação anda meio que junto com necessidade de aprovação. A pessoa precisa que você fale para ela, ei, você é bom, ei, você é inteligente, ei, como você é capaz. Validação, né? Validação. É a validação. Validação, exatamente. E aí, se você não entende isso, a pessoa fica esperando só assim, na verdade ela fica naquele... É quase como uma criança querendo aparecer. Tipo assim, eu sei que eu sou bom, mas eu vou fingir que eu não sou. Mas aí também... Pra você vir me falar. A pessoa tem que tratar algumas coisas aí, né? Mas assim, ó... Ela precisa de ajuda, Precisa. Né? E a melhor pessoa para ajudar é o marido, Exatamente, exatamente. Né? Aí, só para fechar o loop aqui da parábola dos talentos. O que acontece com esse aqui que não multiplica o talento, né? O que acontece com esse É muito daquilo que a gente vem conversando em todos os episódios. É medo, insegurança, orgulho. Porque o orgulho é tão grande que, tipo assim, eu vou segurar. Eu não vou transbordar isso na vida do outro. Eu não vou mostrar. Não, mas eu não posso contar essa ideia. Não, mas eu não posso falar isso pra minha mulher. O que ela vai pensar? Às vezes tem até uma competição, né? Competição, entre o casal. Competição. E outra, exposição. Não quer se expor. Então eu prefiro enterrar. Eu prefiro não me expor. Porque o talento, você tem que se expor. Mesmo no talento, você gera exposição. Você acha que um cara, para multiplicar 3 talentos, 5 talentos, ele não teve que se expor? No contexto bíblico aqui? Ele não teve que pegar o dinheiro, comprar um negócio, vender mais caro, fazer negócio, fazer escambo ali, fazer um monte de coisa para conseguir multiplicar esse dinheiro? Às vezes precisa de uma ideia, né? Ele teve que arriscar, não teve? Isso. Então, e aí o que tá? Porque nós somos responsáveis, a partir do momento que Deus dá um talento, nós somos responsáveis por multiplicar esse talento. E aí dentro do contexto do casamento, então, trazendo aqui para o 2 ou mais, contexto casamento. Além de não reconhecer o talento do outro,
é muito mais fácil você reconhecer os defeitos, é muito mais fácil você ver Apontar, os erros, né, os erros. apontar, do que reconhecer o talento. Mas é isso que eu falei, se você não reconhece, você não valoriza, você aponta, você critica, você está sabotando ali o seu marido, a sua esposa, você está fazendo o contrário. Né? E falando sobre identidade, vamos lá, Deus dá a cada um talentos diferentes, certo? Ou seja, como que eu não tenho talento igual ao seu e você não tem talento igual ao meu, como que eu vou ser fiel naquilo que eu recebi, você ser fiel naquilo que você recebeu, mas nós respeitarmos o talento do outro e mais do que isso. Aqui tem uma chave incrível. Quando eu entendo que o seu talento complementa o meu e o meu talento complementa o seu, a aliança, isso é demais. Ela não vira competição, ela vira colaboração. E o reino de Deus é um reino de colaboração, não é um reino de competição. Justamente. Dentro do casamento também. Se você vê seu cônjuge, sua esposa, isso é muito sério, mas acontece muito. Como competidor, muitos casais se veem como competidores. E eu acho que essa parte de que cada um é bom em alguma coisa, Deus dá um dom para cada um, em alguma área. Deus não dá um dom em todas as áreas. Ninguém é bom em tudo. É muito difícil isso acontecer. Não vou falar que é impossível, mas isso é muito difícil. Então, cada área, se destaca. Então, esse é o complemento da uma só carne, né? Você é bom nisso, eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa dificuldade, me ajuda nisso, que eu te ajudo nisso. Então, além de reconhecer, potencializar, é se unir mesmo, para que isso vire algo assim, grande. É porque a matemática de Deus, ela não é linear, sabe? Ela não é uma matemática da Terra exata. O que eu quero dizer com isso? 5 pães e 2 peixes não dá 7, sabe? Então, assim, 1 mais 1 não é 2 para Deus. Então, quando eu pego um talento aqui, com o seu talento aqui, isso potencializa de uma forma que essa matemática ela é exponencial. Ela não é uma conta matemática linear. E aí, isso aqui é muito importante, porque assim, em vez de valorizar o talento, a gente critica. Porque, vamos trazer um exemplo prático aqui de casa. Eu não sou uma pessoa muito analítica. Eu não sou uma pessoa muito organizada, nos termos de organização, de planilha, de métrica, de me planejar antes. Hoje eu fiz até como é que chama isso aqui? Um roteiro. Nunca fiz isso na vida. E eu não sou essa pessoa, muito organizada, não sei o quê. Se você vê de fora, você pode me chamar como que, larga de ser desorganizado, desleixado, você nunca está preparado, você não organiza as coisas. E eu posso olhar você, que já é uma pessoa organizada, e falar, nossa, que enjoeira, que coisa chata, que metódica, toda hora. Lá vem você com as suas planilhas. Planilha. Bora, vamos gravar. Não, calma. Então, se eu não pego o seu talento e falo assim, ei, me ajuda a ser mais organizado, e você também não pega o meu talento e fala, realmente eu tenho que parar de pensar demais, de perfeccionismo, e começar a fazer, executar. Aí ó, pra você ver, um talento meu, com um talento seu, a gente se complementa, e a gente navega no outro talento, porque eu tenho meu 90% aqui, que é como Deus me fez, mas não significa que eu tenho que ser soberbo, ou orgulhoso, arrogante, falar assim, quantas vezes? Não, eu sou assim. Eu sou assim mesmo, não mudar não. É assim. Ainda fala assim, é assim que Deus me fez. Deus me fez assim. Não, mas peraí, você não pode pegar 10%? 10% do talento do outro? Melhorar? E às vezes entra naquele lugar, né, da vaidade, do orgulho que você falou, porque, não vou elogiar, eu não vou falar, ele já se acha demais, eu não vou potencializar isso não, pra quê? Então, assim, é importante a gente deixar isso de lado, limpar o coração e falar assim, não, é meu marido, eu vou ponderar as situações, olha, você está excedendo aqui, mas é a forma de falar, você é muito bom nisso. Acho que você pode melhorar nisso, diminuir isso, mas continue. É palavra de incentivo, né? É justamente essa palavra de incentivo para que a pessoa tenha aí essa vontade de multiplicar, de continuar, de não desistir. Então, esse é um papel um do outro durante um relacionamento. Eu acho interessante que isso também cabe também para os filhos. Totalmente. Né? Porque cada filho tem um dom e um talento. A gente estava falando isso, né? Eles são diferentes entre eles. Então, a gente... E não é melhor ou pior. Não é melhor nem o pior, mas Deus fez daquele jeito e entregou para cada um dom. É incrível quando nós olhamos os 3 meninos aqui em casa e a gente fala assim, um é bom na matemática, outro já é bom no português e na interpretação. Outro é bom em outra matéria.
Um é bom no esporte, outro é no outro esporte. E eles se ajudam. E a gente ensina a valorizar e a não criticar. Porque se um critica, aí já desestimula. Ele já quer desistir. Então, a gente ensina isso até para os nossos filhos. Não desestimula, não critica. Não é competição. Não é competição. Vocês estão aqui para colaborar entre vocês. Se você é bom nisso, ajuda seu irmão que tem dificuldade, mas toma cuidado com a forma como fala. E a gente também, quando vai exaltar algum talento ou dom, com muito cuidado, né? Ou então, pedir para melhorar. Porque a gente gosta de potencializar aqui em casa o que cada um tem de melhor. Então, a gente tem que ter muita essa sabedoria para usar também com os nossos filhos. No casamento, nos filhos, também no trabalho, na vida profissional, né? Com seus colaboradores. Essa questão da parábola do talento, ela tem que ser interpretada e extraída também para as outras áreas da nossa vida. Com certeza. Não apenas nas finanças, como a Bíblia fala, né, do dinheiro. Mas não, é um dom, reconhecer esse dom do outro. Porque você está colaborando com o reino de Deus, você vai fazer o reino de Deus avançar quando isso multiplica e transborda na vida do outro. Deus não dá um dom à toa. Né? O dom tem um propósito. Um propósito. Todo dom tem um propósito. Tem um propósito. Todo dom carrega um propósito. E eu vou trazer um exemplo aqui. Aqui em casa, quando nós falamos que ia falar desse assunto, eu fiquei, né, pensando o que ele teria aí de um talento que eu sempre estou estimulando, esse talento dele. E aí me veio aqui na comunicação. Quantas vezes você, né, amor, quer fazer a live, aí você, não vou fazer. Todo dia. Pra quê? Aí eu falei, olha, e quantas vezes eu te puxo da cama e falo, vai, você tem. É uma batalha, meu povo. Vai, você tem. Não importa se é uma, se é duas, se é 3 pessoas, mas se uma daquelas pessoas ouvir, servir para ela, né? Se alcançar aquela vida de uma vida, já está valendo. Então, se eu poderia falar assim para ele, não vai, fica dormindo. Deixa disso. O que você vai ganhar com isso? E aí ele vai estar enterrando o talento dele, que é o dom da comunicação. E Deus já falou para mim, inclusive para divertir ele. Você não está usando, você tem que falar. Eu tenho muita dificuldade, eu travo a língua. Às vezes a gente fica com essa dificuldade de falar, não parece, né? Às vezes aqui que eu tô falante hoje, mas eu tenho muita dificuldade de falar em público. Na verdade, esse é um grande medo da maioria das pessoas. O segundo maior medo do ser humano. E aí, quando você tem essa fluidez, esse dom, como o Bruno, meu marido, tem, você, amor, eu acho que foi isso que Deus falou comigo. Você incentiva ele. Parabéns. Mas a pergunta aqui é essa, assim. Será que você tem incentivado, então né? Eu estou realmente ajudando a isso divulgar, a isso prosperar, né, na vida dele, isso multiplicar, porque os dons têm que frutificar. Então, eu estou ajudando e são muitas as dificuldades. Se fosse por ele já tinha desistido. Já parei uma vez, né? Eu tô na live de número 76, já parei algumas vezes. Já era para ter feito, pelas minhas contas, umas 150 lives. Ixi. Às vezes, assim, não, tá difícil, tá ruim, às vezes dá uma ideia, fala sobre, entra no propósito específico, de um assunto específico, dá novas ideias, mas não desestimula, não se sabe que esse é o dom, né? A persistência é o mais difícil. As pessoas hoje em dia, sei lá, é meio clichê falar isso, mas o difícil não é ter iniciativa, é ter acabativa. Muita gente começa muita coisa, mas muita coisa ao mesmo tempo. Perseguir, persistir. E esse é o grande teste de Deus, né? O grande teste de Deus assim, eu vejo que o grande teste de Deus com o ser humano é sobre o tempo. Porque ele é o pai da eternidade, o tempo dele é eterno, né? Kairos. E aí ele coloca a gente no teste do tempo. Deixa eu ver se você vai aguentar aí. Porque aí vem os padrões do mundo, né? Romanos 12:2. Aí entra uma pessoa na live, 2, aí você fica assim, nossa, mas não tem, o algoritmo não está entregando, deixa eu pagar, deixa eu não sei o quê. E Deus está assim, persiste, permanece. Mais um pouquinho. Muitos serão os momentos que nós seremos tentados para desistir. A maioria das vezes. Para desistir, ainda mais se para tiver abandonar. Propósito. Você acha que quando você... Ainda mais quando é um propósito de Deus que nos entrega. E você acha que no casamento aí, é fácil você incentivar seu cônjuge? É fácil? Assim, é natural você chegar e falar assim, ei, eu te admiro. Ei, queria te falar hoje que eu reconheço seu talento. Queria te falar hoje que eu admiro a sua posição de mãe. Queria te falar hoje que eu admiro sua posição de pai, empresário, sacerdote, a provisão que você traz para nossa casa. É fácil falar?
Não é fácil. A gente trava. Por quê? Porque isso é uma Orgulho. batalha espiritual. Não, além disso, também existe muito orgulho no ser humano. E é uma batalha espiritual, assim, não vai falar. Sabe o que eu vejo muito entre as mulheres e os maridos? As mulheres, elas sofrem muito nesse lugar de dona de casa, assim, de mãe, de esposa. Então, às vezes, o marido quer que a mulher saia, quer que a mulher vá trabalhar, vá ajudar em casa, mas o dom dela é o dom da maternidade e ela tá ali para cuidar dos filhos com carinho, e é o que a palavra também fala, né? A mulher, essa virtude de estar cuidando da casa, dos filhos, e isso não é reconhecido. Muitas mulheres são desvalorizadas, Porque ou também até vice-versa, se a mulher sai porque é para mais que trabalhar, obrigação. é desvalorizada também, é criticada, porque também tá faltando em casa. Lógico que tem que ter o equilíbrio, né? Cada um aqui sabe do ponto que pega, mas o homem, o marido fala, olha, você é uma excelente esposa, uma excelente mãe, obrigada por você cuidar da nossa casa. Com certeza isso vai potencializar, isso vai reverberar na vida dos filhos e da família. Então, ter essa sensibilidade de olhar e incentivar, valorizar, né? Com Porque certeza. isso vai potencializar na vida de todo mundo. Fechando essa primeira parte do nosso episódio, acho que essa pergunta aqui ela é muito importante, né? Para você se perguntar, não é perguntar para o outro não, você tem incentivado os talentos do seu cônjuge? Você tem valorizado, incentivado? Porque para criticar eu tenho certeza que todo mundo vai responder que sim. Todo mundo critica. Porque é fácil, é natural, é do mundo, é do pecado, é carnal criticar, né? Aí aqui eu queria trazer duas palavras que eu achei tão lindo, eu queria ler porque é rapidinho, para a gente ir para o nosso segundo bloco aqui desse nosso episódio. Qual? Romanos 12, versículo 6 a 8 só. Olha que lindo isso aqui, porque a gente já falou que o talento é dado, certo? Deus nos dá. Presente. É um presente. Paulo vai escrever na carta de Romanos 12, né? A partir do versículo 6. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicado a ensinar. Ou o que exorta na exortação, ou o que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa com diligência. O que demonstra misericórdia com alegria. Ou seja, cada um tem um talento específico. Então, por favor, vai exercer o dom que Deus já te deu. Sabe? Para de ficar comparando com o que o outro faz. Porque às vezes a comparação que faz com que você enterre o talento. Dentro de casa você fica comparando o talento da sua mulher, o talento do seu marido. Então, assim, você tem um talento que é dado, é por graça. Então, pegue esse talento e exerça esse talento. Não enterre esse talento, ele é uma graça. E lá em 1 Coríntios também 12, olha que coincidência. Coincidência não, né? Coincidência não existe. 1 Coríntios 12, do 4 aqui. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Quando a gente entende só isso aqui, há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ai, meu Deus, eu não posso entrar nisso aqui não, senão vai virar polêmico. Deixa eu me segurar. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Para que competição? Se o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele opera tudo em todos, então não é competição. Os talentos são diferentes. Não é pela força do braço, você vai se esforçar muito, muito, para que muito, competição? muito, e você não vai conseguir. É pelo Espírito. Ai meu Deus, eu queria falar tanta coisa, mas não vou falar não. Vamos lá. O que acontece quando você reconhece o talento do seu cônjuge? Anotamos 3 coisinhas aqui. Você já falou sobre isso. Fortalece a autoestima. Às vezes você está aí, nossa, mas né, às vezes marido, mulher, autoestima baixa. É isso que eu falei, já é tão difícil o dia a dia, né, os desafios diários. Então, se você tem alguém que potencializa, uau, que estimula, uau. Agora, se você tem uma pessoa que critica, é uma sabotadora dos seus sonhos, isso, né, nos deixa assim tão desiludido, desanimado. E de novo, né, amor? Muita gente... Sem confiança. Muita gente tem sofrido hoje com falta de confiança. Sério, assim, a gente vê muitas mulheres no casamento, até maridos, mas eu acho que mulher é mais frágil, mas não no sentido pejorativo da palavra, como Deus criou mesmo, da fragilidade da mulher. Mas a fragilidade não tem problema, a mulher é diferente de ser fraca. Isso, exato. A mulher, ela pode ser frágil. Essa é a palavra. Né? Então, não é fraqueza, é fragilidade, e às vezes isso é bom. Isso é bom.
Isso é importante. Vulnerabilidade. A mulher ser vulnerável, a mulher ser frágil, delicada. Ela não pode sair desse lugar sempre. Também é óbvio que não pode ficar nesse lugar sempre. Mas isso faz parte do papel da energia feminina, do que Deus nos criou e chamou. O oposto disso também é muito perigoso, né? Porque se o marido não reconhece os talentos da esposa, não valoriza, não fortalece a autoestima, não gera confiança, não faz esse ambiente seguro, ela vai para outro lugar da virilidade. Porque é uma proteção, é uma armadura. Então, se eu não tenho em casa, se eu não estou reconhecida, se ele não me elogia, se eu não vejo, se eu não sei que eu sou amada, se eu não sei que eu tenho talento, se só me critica, se não vê o que eu faço, então também agora eu visto uma armadura. E isso vira uma casca. Estou falando só da mulher, mas isso acontece com o marido também. Com certeza. Né? Vira uma casca, cria um distanciamento entre o casal e que pode depois lá na frente ser um problema muito grande para o casamento. Prática simples. Elogie em público e em particular. Ai, nossa, esse assunto, meu Deus, quantas vezes a gente vê casal, né, apontando os defeitos em público do outro. Ainda bem que nós não fazemos. Ai, mas isso é bem chato, gente. Vamos levar isso aí. Guarda pra casa, né? Pra casa, em 4 paredes. É muito feio falar do marido, da esposa em público. É muito feio. Uma desonra. É uma desonra. É uma desonra. Não, assim, a gente não tá aqui pra criticar, não. Não, né? A gente tá aqui pra exortar. Não, com certeza a gente já pode ter errado nesse lugar, mas a gente tem que se policiar pra gente não cometer esse erro. Porque além de ser desonra, é um pecado, né, exposição da fragilidade do outro, da fraqueza do outro. Porque você convive, você escolhe para estar com aquela pessoa, expõe você algo constrói particular uma em vida, público. ela divide tudo com você e você vai lá e expõe dessa forma as fraquezas, as fragilidades. Isso é golpe baixo. Antibíblico. Antibíblico. Sabe por quê? Mateus 6,6 vai dizer lá, né? Quando for orar, entre no seu quarto no secreto. E em secreto Deus te vê, te escuta e em público te responderá. Então Deus, ele traz o seu secreto, ele vê seu choro, sua dor, suas angústias, suas fraquezas, tudo. Ele expõe tudo, mas em público ele te o quê? Te exalta com as suas qualidades. Então quando você pega uma fraqueza da sua esposa, do seu marido, no secreto e expõe em público, você está sendo, meu Deus, não, mas é sério. E resolve o problema? Não resolve. Não, só expõe. Não resolve, você tem que falar com quem resolve. Só dá problema. E deixar isso em casa. Dê espaço para que o outro exerça os seus dons. Também tem muito isso. Tem muito isso. Assim, dá liberdade pro outro também. Já que o outro tem um dom de... é porque, assim, aqui a gente tem que entender num contexto mais amplo, né? Não, você é um executivo, eu sou uma executiva. É uma competição entre, mais ou menos, eu tenho o mesmo talento que você de empreender, Então, assim, uma competição, eu sou melhor que você. Nós vamos montar negócio junto. Vamos montar, vamos unir isso, vamos fazer algo bom. Na verdade, a gente começou nosso relacionamento assim, tá? E não tentar... Curiosidades de 2 ou mais. A gente se encontrou por causa de business. Sim. Querendo fazer negócio junto. Peça ajuda naquilo que você reconhece como ponto forte do outro. Mais uma vez, o orgulho. Assim, eu não sou bom nisso aqui não, você me ajuda? Você é melhor que eu. Eu sei que você é melhor que eu. Faz isso pra mim. Aqui, no 2 ou mais, quando ele me propôs isso... Tem que quebrar o orgulho, hein? Eu peguei e falei, olha, tudo bem, mas você vai ser o host, eu vou ser co-host. Eu vou ser... É isso que fala, né? É isso mesmo. Jeito bonito de falar, apresentador. Eu sei que ele fala mais que eu, às vezes, né, trava. Eu falei, então vai. Eu vou seguindo. Muitas coisas eu falo, vai na frente que eu vou atrás. Você é bom nisso, eu vou atrás. Não. Nem atrás não, nem do lado. Não, mas você primeiro vai, depois eu chego e encaixo então do lado. Tem um louvor que fala, né? Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Eu falo, Matoso, vai lá, abre esse mato aí, ó, pra nós, que depois eu vou. Tem uma revelação forte sobre o nosso sobrenome sobre isso. Desbravador. Isso. Fechamos? Vamos recapitular? Então vamos lá. Deus nos dá talentos únicos. Reconheça. Deus te deu um talento. Agradeça. Seja grato. Isso é legal. Tem gente que fala assim, eu não tenho talento. Tem. Se quer a boa notícia, Deus deu pelo menos um talento. Se você for ver a parábola dos talentos, ninguém ficou sem talento. Não. Alguma coisa você é bom. Teve 1, teve 3 e teve 5. Mas teve gente que recebeu 1. E você tem... O seu um talento
Se você não enterrar ele, se você reconhecer esse talento, se você transbordar na vida dos outros, eu acho que eu já falei isso em algum lugar. Você vai multiplicar, é justamente essa a palavra. Eu devo ter falado isso em algum lugar. Sobre não enterrar o talento é o ato de servir, né? Quando você serve o outro, você não enterra seu talento. Certo? Certo. Concorda ou sem corda? Sim, se concorda. Aí, ó, Concorda. concorda comigo. Casamento é lugar de potencializar, não de podar. Forte, hein? Ficou bonita essa frase. Essa aqui vai pro feed. Casamento é lugar de colaborar, de potencializar, de realmente colocar pra cima. Não é lugar de criticar, de podar, de não, você... E também a forma de falar, né? Da mesma forma que eu falei, você fala mais do que eu também cheguei pra ele e falei, amor, deixa eu te falar. Fala menos. Tem hora que eu tô falando, você me introduz ali, corta e eu perco o raciocínio. Vocês viram que eu nem fiz isso hoje, eu não deixa eu cortei só a hora nenhuma. Vocês deixa eu viram só tanto que eu terminar o respeitei? meu Ela tava falando, eu raciocínio. parei de falar. Vocês viram como Amor, tá vendo? Você faz esse favor? É a forma de falar, né? Senão não tinha nem Próximo esse episódio eu não vou falar nada. Próximo episódio vai ser ela apresentando pra vocês. Não. Host aí, do Dois ou Mais. Tá vendo? Tá vendo? Que menino mimado. E... Birrento. Birrento. Olha que lindo isso aqui que tá aqui na nossa roteiro. Valorizar o talento do outro é uma forma de honrar a Deus. Uau! Justamente, é o que eu falei no começo do episódio. Você não prestou isso? atenção? Você falou isso? Eu falei Por isso que eu anotei aqui. Porque Sabia se que Deus você tinha nos dá falado um talento, a gente tem responsabilidade. escrever É aqui, ó. pessoal, viu, gente? É By responsabilidade. Tuane. Tá. Eu posso falar? Pode. A responsabilidade, ela é pessoal. Então, eu tenho um talento que Deus me entregou, ela é uma responsabilidade pessoal para eu usar e multiplicar. Agora, se eu faço com o Bruno, podo ele, não reconheço, desestimulo, ele pode enterrar e não multiplicar. Ele não vai transbordar na vida de outras pessoas, então eu vou estar colaborando para que ele enterre isso. Então, é uma responsabilidade minha também. Porque não é sobre mim. Não é sobre isso. É isso, acho que isso que é incrível. Assim, você não está me elogiando, não é sobre mim. Ao fazer isso, você está honrando aquilo que Deus confiou em mim. E ao contrário, se eu estimulo, se eu valorizo, você vai transbordar na vida de muitas pessoas e Isso Deus, é forte, galera. Deus vai reconhecer, né? Isso é forte. Uau! Eu ficaria mais meia hora aqui. Talvez a gente faça um outro episódio sobre esse assunto. Isso é lindo, isso é lindo. Então, por isso que nós temos que ter essa sabedoria e sensibilidade de reconhecer e valorizar. Porque ao desvalorizar, a gente está desvalorizando algo que Deus entregou. E ao valorizar, da mesma forma, algo que Deus entregou, um tesouro que nós temos que preservar, né? Conservar e multiplicar. Para fechar, acho que o que eu sinto no meu espírito de compartilhar é isso, assim, a gente vê tanta competição no mundo. E dentro de casa, dentro de casa, né? não pode ter. Não pode. Porque a gente vê competição onde não deveria existir, a gente vê competições de pessoas de Deus, a gente vê competições entre filhos, entre igrejas, empresas, países. É o tempo todo competição. É o tempo todo vaidade, é o tempo todo orgulho, é o tempo todo Se for colaboração, é interessante. Se não for, se for para atrapalhar, já então, deixa assim, se você liga o YouTube ali, se você liga a televisão, você vai ver notícia o tempo todo de alguém competindo com alguém. E nada é nosso. Repetir. Honrar a Deus, tudo é de Deus. Ele que nos entrega, Ele que nos dá, Ele que nos tira. Ele é dele o ouro, a prata, são todas as coisas. E o presente é dele, né? Ele que deu o presente. Então vamos reconhecer esse presente e honrar. Grato, né? Honra. Que ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar e vai fazer isso transbordar na sua vida e na vida de outras pessoas. Eu oro para que os casais que possam estar escutando isso aqui, no dia que vocês forem escutar, esse vídeo está no YouTube, vai ficar perpétuo ali, que eu sei que essa mensagem vai chegar para alguém em algum momento, que o Espírito Santo vai entregar essa mensagem para alguém que vai precisar de escutar. E eu realmente oro que você deixe os problemas do mundo da porta de fora da sua casa, sabe? Porque você não está sozinho, sabe? Todo mundo tem seus problemas. Todo mundo, na hora que sai para fora de casa, tem um monte de leão para matar. Existem traições, você se desmotiva, você é frustrado com o ser humano, você vê coisa que você não queria ver, você escuta coisa que você não queria escutar, você é frustrado, você é traído. Acontece com todo mundo, não é exclusividade sua.
Mas não traz isso para dentro de casa, sabe? Dentro de casa é um lugar de refúgio. Sua casa é um lugar que você tem que entrar e orar e consagrar. E junto com o seu esposo, com a sua esposa, você tem que realmente reconhecer que ali vocês são uma fortaleza. Orar para que Deus proteja, para que Deus blinde, né? Como o Salmos 91, né? Que realmente estejam guardados, que mal nenhum chegará à sua tenda, que vocês estejam blindados e protegidos. E que realmente vocês possam ter essa semana, esse mês, esse ano marcado por gentileza, Sim. né? Por ato de amor, de gentileza, de reconhecer o talento do outro. E que vocês sejam dois e que o mais esteja presente. E o mais de todas as coisas que estão aqui na palavra de Deus acrescente na vida de vocês. Então, por isso que nós trouxemos aqui esse assunto, para que vocês valorizem, reconheçam o que Deus entregou para vocês conviverem, para vocês apoiarem, estarem junto como uma só carne, né? E seguindo no propósito de Deus. É isso que nós oramos e declaramos sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Um grande beijo, Amém. Obrigada por mais esse momento com vocês, do 2 ou Mais. Reconheça o talento e valorize. Tchau. Tchau. Corta, senão não para de falar. Tô triste. Pra nada. Você sabe que é brincadeira, que eu admiro muito a sua forma de comunicar. Vou deixar gravando, que aí eu coloco isso. Tá me elogiando.